Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui do Veda do canal, ou seja, vídeos todos os dias em agosto. E eu vou aproveitar esse momento para gravar um vídeo que eu gosto muito, que é de tag literária. Eu sei que é um vídeo que geralmente não é muito visto nos canais de YouTube, então eu vou aproveitar esse momento porque é uma coisa que eu realmente gosto e eu adoro dar dicas de leitura. E essa tag em especial, ela une duas coisas que eu amo muito, que são livros e também a série Friends. A tag literária se chama Friends porque em cada uma das dicas que eu vou dar tem sempre alguma coisa relacionada ao seriado. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Se você gosta de ler ou quer uma dica boa de livros para ler agora nesse período de quarentena ou a qualquer momento, porque leitura é sempre muito bom, aguenta aí! Antes de eu começar rapidinho, já dá uma conferida se você já está inscrito no canal. Se não, clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e clica também no joinha, que é para dar um up também nesse vídeo. De repente outras pessoas recebem também essa notificação. Se você já está inscrito no canal, já deu joinha, dá uma olhadinha aqui embaixo se você ativou o sininho, porque aí se você tiver com ele ativado, todas as vezes que eu postar um vídeo você vai ser avisado, aí você não perde nada. E já aproveita e deixa comentários aqui embaixo também, eu quero saber quais são as suas próximas leituras. E como vai funcionar essa tag Friends? Eu vou indicar algumas coisas que tem a ver com personagens ou com episódios, com cenas de Friends. Eu já tenho a lista pronta aqui, inclusive eu peguei do blog Leitora Cretina, mas eu achei em vários. Então eu não sei quem criou essa tag, se alguém souber, comenta aqui embaixo nos comentários para eu dar crédito para a pessoa, porque eu achei essa tag muito legal. E a primeira indicação é um livro Chandler, ou seja, é um livro que tem personagens engraçados. Pra quem assistiu a série Friends sabe que o Chandler Bing é um dos personagens mais sarcásticos, ele é bem-humorado, só que ele tem um humor meio diferenciado, às vezes ele é até encarado como chato, mas pra mim é um dos personagens favoritos da série, gosto muito. E um livro que me fez pensar no Chandler, que tem que ter realmente um humor quase escrachado, é o livro Os Delírios de Consumo de Becky Bloom, da Sophie Kinsella. Eu amo essa autora, amo, é uma das minhas preferidas. Eu acho que ela tá no patamar com uma outra autora que eu gosto muito, que eu até pretendo fazer um vídeo específico dela, mas a Sophie, ela é uma das escritoras que mais me inspiram também a escrever livros, porque ela, basicamente, os enredos dela são de comédias românticas, mas sempre com um fundo de verdade, com alguma coisa muito real sendo tratado ali como plano de fundo nas histórias. E eu amo textos assim, eu adoro escrever textos assim também, porque eu sou escritora. Então ela é uma das autoras que mais me inspira. E esse livro, Delírios de Consumo de Becky Bloom, ele já foi adaptado para o cinema, inclusive, que a protagonista é a Isla Fisher, que eu adoro essa atriz, e eu acho que ela caiu como uma luva com a personagem. E a Becky Bloom é uma mulher que ela é viciada em compras, ela é uma shopaholic, né? Ela não consegue parar de comprar. Nossa, e daí vem tanta coisa, ela faz tanta loucura, é muito engraçado, é uma personagem que realmente ela é cômica, mas sem querer ser. As atitudes que ela toma que são muito engraçadas, sabe? Então eu recomendo demais esse livro. A próxima personagem que vai render uma indicação de livro aqui é a Monica Geller. Pra quem assistir a série sabe que a Mônica é aquela mãezona, é aquela dona do apartamento onde todo mundo geralmente se encontra. E dentre outras características dela, ela tem a característica de uma pessoa muito metódica e que gosta muito de limpeza. Então a tag fala pra eu indicar um livro que eu quero sempre manter limpo, ou seja, um livro que eu tenho um cuidado especial, um livro que eu tenho um carinho especial. E assim, eu não poderia deixar de indicar aqui, eu sei que parece que é um jabá, e é um jabá, mas o meu livro, Super Desapegada, é um livro que eu realmente tenho muito carinho, por motivos óbvios. É o meu primeiro livro publicado, segundo escrito, e eu gosto muito dele. Ele tem, além dele ser um livro que fala muito de mim como escritora, é um livro também super divertido, é uma comédia romântica, conta a vida de uma blogueira, então é super atual, apesar de ser um livro de 2015, e tá aí disponível para quem tiver interesse em comprar, tem em vários sites. Gosto muito, sou suspeita para falar, mas todo o feedback que eu já recebi até hoje é um livro que, graças a Deus, teve bastante aceitação do público. Eu sempre tive feedbacks muito positivos das pessoas que leram, que gostam do gênero de comédia romântica, um livro mais divertido, muito mais feminista, né, pra cima. Gostou desse livro, então fica aqui a minha indicação, um livro Mônica.
E um livro Joey é um livro que você tem esperança que um dia vire filme. O Joey Tribbiani no Friends é um personagem que é um ator e ele tá sempre tentando evoluir na carreira. Ele faz novela, soap opera, né? Ele faz peça de teatro, ele faz um monte de coisa, mas ele ainda é um ator em ascensão. Mais pro final da série ele até alcança uma certa fama, mas ele tá sempre tentando ser famoso, conseguir viver da arte dele. Então, um livro que eu gostaria muito que virasse filme é esse aqui, que é o Wicked, do Gregory Maguire. Na verdade verdadeira, eu quero muito pela questão da peça teatral da Broadway chamada Wicked. Eu já assisti essa peça 3 vezes, eu amo o soundtrack, né, a trilha sonora dele. Eu amo as atrizes que fizeram parte da peça, eu amo toda a história. Há um tempo atrás tinha sido anunciado que a Disney ia lançar uma animação desse livro, do Wicked, só que baseado na peça da Broadway. Acabou que o projeto foi pra gaveta. Então eu tenho muita esperança que esse livro vire filme. Eu acho que filme, de repente, é muito mais prático para sair, e eu tenho muita esperança e, nossa, se um dia sair um filme que seja uma adaptação desse livro, seja adaptação da peça, eu vou estar no dia da estreia, porque eu amo muito essa história, tenho uma conexão muito forte com essa história por N motivos. E o que fala sobre a história de Wicked? É a história não contada do Mágico de Oz. Então o autor, ele criou toda uma história paralela, é quase uma fanfic de Mágico de Oz, mas que conta a história da Glinda, que é a bruxa branca, e a Elphaba, que é a bruxa má do oeste, que é aquela bruxa com o rosto verde. Na verdade, ela é a protagonista, e eu amo muito a Elphaba, e eu acho que eu ia ser muito feliz se tivesse uma adaptação para esse filme. O próximo item da tag é um livro com resenhas ruins, mas que você gostou. E ele é indicado como Phoebe Buffay. A personagem Phoebe, ela é uma personagem bem doidinha, assim, ela é meio sensitiva para algumas coisas. Tem gente que acha ela burrinha, eu acho muito pelo contrário, eu acho ela muito esperta. Ela cresceu na rua, ela tem aquela esperteza assim da rua, mas ela é super inocente. Então às vezes ela cai em algumas armadilhas, algumas coisas meio complicadas. Mas assim, eu não entendo a Phoebe ser colocada como um livro ruim, né, com resenhas ruins, mas que eu tenho gostado. Porque eu não consigo entender alguém que não goste da Phoebe. Talvez isso seja indicado para ela por causa da voz, né? Porque a Phoebe Buffay no seriado é uma cantora que não é das mais promissoras, embora em alguns momentos ao longo desses vários anos do seriado ela tenha ganhado seu destaque, inclusive ela já teve videoclipe gravado, enfim. Mas eu vou entender que é dessa forma, né? Mas vamos lá, o livro que eu sei que tem resenhas ruins, mas que eu gosto, eu já falei nele aqui no canal, inclusive no Veda saiu um vídeo falando sobre a autora, sobre uma outra saga dela, e eu cheguei a citar esse livro, que é esse aqui, O Jardim dos Esquecidos, da V.C. Andrews. Eu gosto demais, demais dessa saga. As adaptações são meio... não faz muito jus, mas é ok. É uma forma também de divulgar a autora. E esse livro especificamente, para mim ele é muito especial, assim, ele tem um tema muito forte e eu fiquei muito presa à história, sabe? Eu fiquei muito emocionada com a história da família, fiquei muito envolvida, chorei horrores lendo esse livro. Eu lembro que as últimas páginas assim, do livro eu tava lendo no momento que eu tava no metrô, assim, em São Paulo. E eu lembro que eu comecei a chorar, eu falei, gente, que doida, sabe? Mas eu sou assim, eu leio e me emociono independentemente de onde eu estiver. E esse livro não tinha como segurar as lágrimas, é um livro realmente muito emocionante, muito bonito. E por que ele tem também algumas resenhas ruins? Porque o tema é bem polêmico. A V.C. Andrews é uma autora que ela ficou muito famosa na década de 80, especialmente nos Estados Unidos. Ela é uma autora americana porque ela falava de alguns temas meio complicados. As histórias dela tem temas meio novelão, sabe? É bem dramático. Geralmente é envoltos, né, em histórias familiares, famílias problemáticas, e nesse caso não poderia ser diferente. Então são 4 irmãos que acabam sendo trancados no sótão, porque a mãe voltou a morar na casa da família, o pai é rico, não queria saber das crianças, e depois disso muita coisa acontece, e é uma história que envolve inclusive relacionamento entre irmãos, é uma história complicada, por isso que eu sei que tem muita gente que não gosta, os reviews são ruins, mas é uma baita de uma obra. Eu gostaria muito que as pessoas dessem chance, porque realmente é um trabalho que vale a pena ser lido. A forma de escrever da V.C. Andrews é muito boa,
E ela morreu alguns anos depois, então a única obra dela completamente escrita por ela é essa que começa com Jardim dos Esquecidos, então vale a pena. Nessa próxima categoria eu vou dar uma roubadinha, tá? Porque assim, é a categoria Ross. Ross é um personagem do Friends que ele tem seus lados complicados. Eu lembro que quando eu assistia esse seriado mais novo, eu gostava muito do Ross. Hoje em dia eu olho com outro olhar para a série, eu vejo que ele teve algumas atitudes complicadas, algumas atitudes relativamente machistas, então a gente muda um pouco o conceito. Mas ainda é um personagem que eu gosto muito, então... Mas a categoria que tem o nome dele é a categoria de um livro que você não sabe se você ama ou se você odeia. E eu fiquei pensando, assim, de todos os livros que eu tenho aqui pra indicar, pra mostrar, nenhum eu tenho dúvida se eu amo ou odeio. Ou eu amo muito, ou realmente eu não gostei do livro, isso acontece também. Mas um que eu fique no limiar, então eu vou dar uma roubada. Porque assim, eu vou falar do livro 50 Tons de Cinza, na verdade a série, da E.L. James. Eu gosto muito da história, eu gosto. Só que eu sei que é um gostar porque você se envolve muito. Não é à toa que é uma obra super famosa, muita gente gosta. Eu li a trilogia, li o outro livro independente que é só com Grey. Eu gosto da saga, é uma saga que me prende muito. Por outro lado, eu também acho que tem coisas relativamente problemáticas na história. Assim como talvez seja o caso do Ross, que é um personagem bom, é um personagem humano, é um personagem envolvente, mas que às vezes tem algumas coisas que são discutíveis. E eu acho que o livro, a saga 50 Tons de Cinza tem a mesma coisa. Tem algumas questões na história que são discutíveis, então eu acho que combina muito com o personagem. Mas eu não odeio, não odeio. Isso eu tenho certeza que eu não odeio. Então, deu uma roubadinha. A Rachel é uma das personagens mais conhecidas do seriado Friends e uma das coisas que faz ela ser tão querida, tão especial entre os fãs é que ela é uma personagem que evolui muito ao longo das temporadas. Ela começou sendo uma mimadinha que não tinha muita experiência com a vida para se tornar depois uma grande mulher independente, dona de si, que toma suas decisões, é filha de uma bebê que ela, né, cuida sozinha, né, porque ela não mora junto com o pai da criança, enfim, ela é muito forte. Então, se tornou uma das queridas do público. E nessa tag é para eu indicar um livro Rachel, ou seja, um livro com um personagem que evolui ao longo da história. E aí eu separei aqui, na verdade aqui são 3 livros, né? Que são os livros da Jane Austen. É o Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão. Eu gosto muito desse combo aqui, que é uma edição que já tem todas as histórias unidas. Mas eu vou indicar o Orgulho e Preconceito. Eu vou até colocar a capa só individual para não ter confusão. O livro em si é maravilhoso, é uma das minhas obras preferidas. Não sei se aqui no canal do YouTube eu já cheguei a comentar sobre esse livro. No Instagram eu sei que eu já fiz bastante comentário sobre ele. E é um clássico da literatura inglesa, da literatura feminina. Apesar de ser um livro antigo e passado, inclusive, em séculos passados, é um livro moderno. É muito legal isso, né? Os personagens, eles têm umas atitudes até fora um pouco do padrão do que a gente sabe da alta sociedade, da sociedade britânica elitizada, muitas vezes. E os 2 personagens protagonistas evoluem muito ao longo da história. Tanto a Elizabeth quanto o Darcy. Os 2, eles têm uma evolução a olho nu, sabe? Tanto que o nome do livro, Orgulho e Preconceito, simboliza o que os 2 são. Os 2 são orgulhosos, os 2 têm pré-julgamentos um do outro e de pessoas que vivem no entorno deles. E ao longo do livro eles vão quebrando esses preconceitos, vão abrindo mão do orgulho em prol de uma coisa muito maior. Então é um livro muito legal, é um dos meus livros preferidos. Eu recomendo muito para quem gosta de romance, para quem gosta de obras de época, vai amar. O próximo é um livro Central Perk, ou seja, um local onde você revisita sempre que está entediado ou quando você quer se divertir. Central Perk era o nome do café que ficava embaixo do apartamento da Mônica, da Rachel, depois do Chandler e do Joey. Na verdade, em algum momento foi o apartamento de todo mundo ali da série, todo mundo morou ali em algum momento. E era um lugar muito icônico, né? As pessoas iam lá para tomar um café, para bater um papo. Então é um livro que te traz aconchego. É um livro que é um lugar confortável para você. Então, assim, nenhum livro daqui das minhas estantes, da minha coleção, eu reli várias vezes. Mas tem alguns que eu já reli, sim. E esse é um deles. E ele me traz muito conforto por N situações, que é na verdade, a saga inteira Harry Potter. Mas eu separei o primeiro, Pedra Filosofal, como um livro Central Perk, para mim.
Eu tenho uma conexão muito grande com Harry Potter, eu até tenho vontade de gravar um vídeo e falar um pouquinho de todo o meu histórico com a saga, falar um pouquinho da situação atual, porque é uma série de livros, é uma saga que está sofrendo muito por causa principalmente de algumas atitudes da escritora, que é a J.K. Rowling, mas pra mim seria difícil até fazer um vídeo sobre isso, porque é difícil ficar isenta. A saga, ela é o meu comfort food, né, só que comfort book. É uma saga que eu comecei a realmente apreciar muito literatura por causa dela. Eu já gostava antes, mas isso se aprofundou muito por causa disso. E mais ainda, eu aprendi eu descobri a minha habilidade em escrever por causa dessa saga. Eu comecei escrevendo fanfics de Harry Potter. Eu participava de fóruns, eu tinha sites sobre a saga. Então, é realmente a minha zona de conforto. Então, a saga Harry Potter é meu Central Perk, é meu lugar de conforto, é meu lugar que eu sempre vou defender e quero que esteja sempre lá. Tá sempre lá, quietinho, para quando eu quiser revisitar, eu vou lá e revisito. O próximo é para eu indicar um livro que eu sempre vejo, mas que eu nunca compro. E o nome dessa categoria é Gunter. Quem assiste Friends sabe que o Gunter é um funcionário ali do Central Perk. Acho que em algum momento da série ele acaba adquirindo o local, fica meio que sendo dono ali, proprietário, gerente do local, mas ele começa como um funcionário e ele tá sempre presente, desde a primeira temporada. Ele é um personagem super secundário, mas em que em alguns momentos ele tem uma participação muito especial e muito específica e necessária em alguns episódios. Então, é difícil pensar assim, porque eu não tenho os livros aqui, né? Porque é um livro que eu sempre vejo e nunca compro. O único que me veio realmente em mente é um chamado Kiss of Deception, que se eu não me engano é uma saga, é da Dark Side, esse aqui. E eu vou te ser muito sincera, eu nem sequer sei direito a sinopse do livro. Eu sei que tem muita gente que gosta, eu sei que tem muita gente que compra, mas me atrai muito pela capa, eu acho lindo. E os livros da Dark Side dá vontade de você ter todos para colecionar, porque eles são obras muito bonitas, né, fisicamente. Então é um livro que eu sempre paro e penso, ai, será que eu compro? Sempre vejo, mas nunca comprei. Quem sabe um dia. Na série Friends, toda vez que o Joey tenta conquistar alguém, ele usa a icônica frase How you doing? É uma frase de sexy, né, que é pra chamar a atenção de alguém e vira uma piada, né, ao longo da série. Ao longo das temporadas, todo mundo sempre fala How you doing e fica com isso na cabeça. Então, nessa categoria How you doing, é pra indicar um personagem que eu realmente gosto. Então, como a pegada da frase é uma pegada mais de sedução, uma coisa mais apaixonante, pra você se dar bem com algum garoto ou garota, eu decidi falar de um personagem que eu gosto muito, mas porque eu sou realmente apaixonada pelo personagem. Dentre outros, é o Dmitry Belikov, que é o professor da saga Vampire Academy, da Richelle Mead. E eu amo essa saga, eu amo esse personagem. Eu já comentei, né, que eu escrevia fanfic. Pois bem, eu escrevia fanfic de três sagas literárias. Era de Harry Potter, principalmente. Escrevi muito de Twilight também e de Vampire Academy. Eu já tenho fanfic de Vampire Academy escrita. Então, eu amo esse personagem. Essa série é maravilhosa. Se você assistiu ao filme Vampire Academy, ignora, esquece, porque o livro é muito superior, a saga é muito boa. Depois dela teve alguns spin-offs que eu acabei não lendo, mas eu já li vários outros livros da autora, inclusive de outras séries que eu amo. Eu tenho amizades até hoje com amigas que eu fiz por causa de Richelle Mead, que a gente fazia grupos de tradução de livros que ainda nem tinham chegado aqui no Brasil, isso ó, no começo dos anos 2000. Tô muito velha. E eu amo esse personagem, eu amo essa saga. Não poderia deixar de citar Dmitry Belikov, que é um russo maravilhoso, e pra ele eu falaria How you doing, sabe? E a última categoria aqui tem a ver com a separação do Ross e da Rachel. Quem assistia Friends sabe que durante algumas temporadas eles chegaram a ficar separados e brigados, aliás, durante várias temporadas, mas eles são alma gêmea, então em vários momentos eles acabavam voltando. Só que sempre teve um momento que ficou muito marcante na separação deles, que foi um momento em que os dois deram um tempo e o Ross acabou saindo com uma outra moça. E aí sempre rolou esse questionamento, se eles estavam ou não dando um tempo, ou seja, eles estavam ou não dando um break, né? We were on a break. E essa frase também é icônica em Friends, sempre todo mundo fala, então sempre rolou aquela dúvida, né? O Ross traiu ou não traiu a Rachel?
A Rachel fez bem ou não em perdoar? Enfim, é uma coisa que é sempre muito recorrente entre os fãs de Friends. E nessa categoria, eu tenho que indicar um livro que eu parei de ler, que eu abandonei a leitura. E um dos poucos que eu fiz isso, e infelizmente é o único nacional nessa lista, eu prometo que eu vou me redimir, em algum outro momento eu vou fazer um vídeo só com os meus nacionais preferidos, mas eu não poderia deixar de falar desse livro. É esse livro aqui, O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. Eu não sou nem um pouco fã de autoajuda, acho muito importante, eu tenho muitos livros de autoajuda aqui, já li alguns que são bons, mas não é uma categoria, não é um gênero que eu realmente consuma com bastante afinco como a ficção. Mas esse livro em específico, ele é uma ficção, apesar do Augusto Cury ser especialista em obras não ficcionais. E eu não consegui terminar. Eu achei o livro chato, eu achei o livro arrastado. Eu sei que saiu na Netflix, né, a adaptação cinematográfica desse livro, e eu tenho muita vontade de assistir. Porque aí, de repente, vendo a adaptação, me dá um up mais, né, me dá um ânimo de poder ler a obra, mas não consegui terminar. Eu achei muito arrastado, eu achei algumas coisas meio óbvias, sabe? Meio mais do mesmo. Isso às vezes me incomoda em alguns livros que tem essa pegada um pouco de autoajuda, de ser aquele livro que fala muito óbvio. E eu sei que o óbvio é muito relativo, que às vezes uma coisa que é óbvia pra mim não é para as outras pessoas. Por isso que eu tô falando da minha experiência, não estou falando que o livro é ruim, longe de mim. Tô falando que a minha experiência com o livro não foi agradável, por isso é um dos poucos livros que eu abandonei de fato. É um livro que eu não tenho vontade de retomar a leitura depois. Então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu adoraria ler a listinha de vocês aqui no comentário. Então faça também essa tag aí que eu vou adorar ver. Vou adorar ver as indicações de vocês. Então comenta qual é o seu livro Rachel, qual é o seu livro Ross, qual é o seu livro Mônica. Enfim, comentem aí embaixo, eu vou ficar muito feliz. Se inscreva no canal, dê joinha, tudo aquele esqueminha, tá? Um grande beijo e eu vejo vocês amanhã.